Eu separei um texto aqui, meus irmãos, para que os irmãos entendam que eu não estou falando de mim mesmo. Existe um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12. Olha só o que esse texto diz. Paulo diz assim: acaso eu deveria julgar os de fora? Isso é Paulo, isso é uma pergunta. Vocês não devem julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem. Olha essa tradução, que é a tradução NVI. Sim. Ela diz assim: expulsem esse perverso do meio de vós. Sabe o que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Se você ler uns capítulos antes, não é? Estava tendo um problema na igreja de Corinto. E qual que era a igreja? E qual que era o problema, pastor Jonas? Existia um rapaz lá na igreja de Corinto que ele estava tendo relações com a mulher do seu pai, em outras palavras, a sua madrasta. Estava no seio da igreja, estava lá tranquilo, tudo funcionando normal e todo mundo fazendo vista grossa. Sim. Não, porque a gente não pode julgar. É uma alma, irmão. Ai, Jesus morreu por ela. E Paulo, quando fica sabendo disso, Paulo fica escandalizado. Paulo diz: meus irmãos, nem no meio dos ímpios e dos incrédulos ouve-se falar que existe tal comportamento. Como que vocês ainda não resolveram isso? Na minha ausência, vocês permitiram que isso acontecesse. É Paulo falando de uma situação dentro da igreja. Então Paulo adverte: nós não ficamos, dentro desse contexto que Paulo falando, preocupados em julgar as questões do lado de fora, mas as do lado de dentro somos nós que temos que resolver. Você, quando fala assim, resolver, porque você hoje é um pastor de igreja. Sim. E você está falando de Paulo resolvendo um assunto de dentro da igreja. Exatamente. Você acha certo o pastor pegar o microfone às vezes e falar, às vezes não diretamente, mas indiretamente no microfone? É porque assim... Você sabe o que eu estou falando. Entendi. Expor. Não é? Irmãos, existem casos e casos, irmãos, não fiquem escandalizados. Mas, em outras palavras, é como se Paulo estivesse pegando o microfone na hora do culto e falando a toda a igreja. A Selma Rocha está dizendo aqui: eu acho que julgamento seria melhor um aconselhamento. Mas e quando o aconselhamento não funciona? Responde a Selma Rocha. Não é? Um abraço aqui, irmã Selma. Irmã Selma, sim, nós temos que fazer, né? O papel pastoral é o aconselhamento, a exortação, mas nós estamos tratando aqui desse caso, desse julgamento, de pessoas que estão amortizadas em seus pecados, elas não querem mudança. Porque uma vez que uma pessoa ela é julgada, quando nós estamos falando de julgamento, nós não estamos falando de sentenciar uma pessoa, nós estamos avaliando um comportamento e julgando se é certo ou errado. Todos nós aqui passamos por situações que as nossas atitudes foram julgadas. Sim. E se eu sou ovelha, se eu tive o coração transformado, eu primeiro tenho que entender o quê? Aceitar aquela exortação e mudar a minha vida. Sim. Hoje as pessoas recebem a exortação e mudam de igreja. E o que mais me assusta, pastor Mas Cleiton, por que mudam de igreja? porque o coração está cauterizado. A pessoa não quer sair do erro. Foi o que Paulo explicou aqui. Olha que a Amanda Martins disse aqui. A Amanda Martins disse assim, ó: esses que falam que não pode julgar, briga com ela aí, quem não concorda, hein? Essa é sangue do meu sangue. Essa aí é a Amanda que está falando, Amanda Martins, hein? Não é só eu. Ela está dizendo: esses aí que falam que não pode julgar, geralmente vivem uma vida toda torta. Julgar com o padrão da reta justiça de Deus é correto. Exatamente, é o que nós estamos tratando. Só que as pessoas não aceitam. O Paulo está falando o seguinte aos irmãos: tem um rapaz no meio de vocês que ele não faz parte do convívio dos salvos. Ele não está nem aí para a salvação. Ele não está nem para Deus, nem para a igreja. Sim. Paulo aconselha: tirem esse rapaz do meio da igreja. E deixa eu falar uma coisa: tem muita gente que se assusta, vai se assustar com o que eu vou falar, mas depois você resolve com o pastor Cleiton, ele me trouxe aqui, e aí eu deixo o problema para ele resolver. Existem situações que hoje, como pastor, nós temos que tomar uma posição mais ríspida. Sim. Com pessoas que estão no evangelho, mas o evangelho não está nelas ainda. Elas continuam persistindo no erro, em uma vida de engano, e enganando pessoas, em uma vida torta, uma vida errada. Então nós temos que tomar posições como Paulo tomou. A orientação de Paulo é: tirem,
arranquem, mandem embora esse homem do meio de vocês. Julguem esta causa, resolvam esse problema. Porque eu digo o seguinte: quem poupa lobo, sacrifica ovelha. Ei.